Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal BD de novo, convidando você para mais esta aula. Então, fica até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida, querido amigo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Vamos lá! Queridos amigos, chegamos à nossa lição de número 3, que tem por tema: por que Deus nos criou? Você já se fez essa pergunta? Por que Deus nos criou? Qual a finalidade de Deus nos criar? Como? De que forma? Então, essa faz parte da série de perguntas que a nossa lição ela vem desse trimestre tentar sanar as nossas dúvidas. E é muito importante que você, querido aluno, querido professor, esteja pronto para analisar as diversas ramificações que essas questões elas levam a diversos tipos de dúvidas na mente dos nossos jovens. Então procure pesquisar, é bom fazermos isso. O texto está em Hebreus capítulo número 11, versículo 3, que diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo de número 1, versículos de número 1 até o versículo de número 14. Queridos amigos, quando nós pensamos nessa questão de por que Deus nos criou, como Deus nos criou, de onde surgimos, para onde vamos, são as diversas dúvidas que existem a partir deste questionamento. Mas a nossa palavra introdutória aqui, ela nos traz alguns questionamentos, ela nos traz alguns pontos interessantes a respeito da pessoa de Deus. Deus nos criou. E esse fato de Deus nos criar, ele veio de um ato seu, que é ao mesmo tempo voluntário, que é gracioso, que é soberano e que é intencional. Deus teve a intenção e ele queria nos criar, tá? Foi um voluntário, ninguém mandou que ele fizesse isso. Foi um ato de gracioso, porque a graça a graça existe desde que a Bíblia ela foi formada, desde que a humanidade veio a existir, já é um ato gracioso de Deus. E um ato soberano, porque Deus está acima e que ele criou nós e que tem domínio sobre nós. Por que nós estamos falando isso? Porque quando nós pensamos isso, sobre a ideia de um ato voluntário, de intencional de Deus, isso vai totalmente contra essas diversas correntes que nós vamos abordar no decorrer da aula, que fala a respeito de que houve uma explosão cósmica, de que a natureza foi se evoluindo, né? Intencionalmente ou não intencionalmente. Então, quando nós olhamos para Deus, nós vemos alguém que tem ciência daquilo que está fazendo. Então, isso já vem trazer esse confrontamento. Mas quando nós chegamos ao nosso tópico de número 1, ele traz o seguinte tema: a criação de Deus. Pensando a respeito da criação de tudo que existe na natureza, nós chegamos algumas pessoas trazem aquele questionamento se o universo ele é autoexistente. Eles dizem que veio através de uma explosão, que caracteriza-se a teoria do Big Bang, que houve uma explosão cósmica que deu esse início, aquilo que foi evoluindo até se formar-se a Terra, e ao mesmo tempo as partículas que ficaram aqui na Terra foram evoluindo até que os homens fossem. Então, parte de um princípio materialista, de que tudo está na matéria, né, de que nada cria-se do nada, tudo se evolui. Então, tem que existir matéria para que ela se evolua. Então, esses princípios eles ausentam a ideia de Deus, da criação, da formação, e que eles alcançam a ideia de ciência, que é aquilo que pode ser experimentado pelos sentidos, etc. Mas nós entramos em contraste com isso quando nós passamos a olhar para Deus. Deus, ele é o Criador e o sustentador do universo. Entrando assim no nosso tópico de número 1, que nós já demos o tema, mas vamos comentar o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Temos aqui alguns pontos. Primeiro, que houve um princípio. Deus ele trabalhou com um princípio. O princípio, Deus ele decidiu criar
criou os céus, criou a terra. E posteriormente nós vamos comentar que ele criou os humanos. Então nós temos aqui a ideia do criacionismo. Deus criou tudo. Então nada veio do nada, nada veio do acaso. Foi tudo criação de Deus, conforme diz lá no capítulo de número 9, versículo 6 do livro de Neemias. Então nós temos que ter isso em mente, que Deus é o criador e o sustentador de tudo. Até mesmo as teorias físicas, elas vão chegar a um momento que elas não conseguem encontrar resposta, ou se recusam a se curvar diante da resposta mais lógica, que é a ideia de um criador, sustentador e mantenedor do universo. Esse é o nosso Deus. Então Deus ele planejou detalhadamente e criou cada aspecto mínimo da terra, do universo. Foi Deus que criou de um ato voluntário, de um ato gracioso e de um ato soberano, que foi o que nós comentamos agora há pouco. E quando Deus ele faz isso tudo, versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, ele diz que ele viu que era bom. Então tudo que Deus criou é bom. Então a humanidade, existem muitas ideias, muitas perspectivas de que a humanidade ela precisa de uma renovação cultural, etc. Essas coisas, essas questões que não estão erradas, mas a terra que foi criada por Deus, ela foi perfeita. O ser humano que foi criado por Deus, ele foi perfeito. Foi criado, nós vamos comentar futuramente, a imagem e a semelhança de Deus. Então tudo foi criado a partir de Deus. Nada veio a partir do nada, mas tudo teve um princípio em Deus, tá certo? E aí, de acordo com a Bíblia, o ato criativo de Deus se concretizou por meio da sua palavra, né? Ele disse Deus haja, né? Disse Deus haja luz, disse Deus haja, né? Então ele foi dando a palavra e tudo foi se formando. É um pouco diferente quando ele vai criar um homem, que ele faz o homem do pó da terra, etc. Ele disse e tudo se fez, conforme Hebreus capítulo de número 11, o versículo de número 3. Nós vamos ler essa referência aqui, que diz assim, ó: pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus, que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então Deus ele criou. E nós entendemos isso pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua autoridade, ele criou, tá? Bom pessoal, chegamos ao nosso tópico de número 2, que tem por tema o ser humano segundo a Bíblia. Bom, nós já falamos que Deus ele criou a terra, o céu, o universo que existe através da sua palavra, né? Em contraste com as ideias de explosão que o Big Bang apresenta, nós temos na ideia do criacionismo que Deus criou tudo. Agora nós chegamos em outro aspecto da criação de Deus, que é o ser humano. Em contraste também, e nós já vamos chegar no próximo tópico, a ideia da criação versus evolução, mas já apresentando essa perspectiva aqui, que Deus ele criou o homem, conforme a palavra de Deus. Está ali no capítulo de número 2, versículo 7, quando é dito com mais detalhe que Deus ele foi lá do pó da terra, formou o homem e soprou nele o seu fôlego de vida, fazendo esse homem agora ser alma vivente, tá? Então nós assim cremos que Deus formou o homem do pó da terra e que soprou nas suas narinas a vida, fazendo com que ele seja ser vivente, tá? Aí a Bíblia também diz, no capítulo de número 2, versículos 18 ao 23 de Gênesis, que Deus ele cria também a mulher, fazendo com que o homem ele adormeça, e a Bíblia diz que ele tirou uma costela do homem, dessa costela ele formou a mulher. E deu a eles deu a missão deles de dominarem, de conquistarem, né, a terra. No último tópico nós vamos comentar isso também. Mas o que é interessante aqui é que Deus ele fez o homem, assim como ele fez também a mulher. Diz a Bíblia também no capítulo de número 1, versículo de número 27 de Gênesis, que esse homem ele possui uma particularidade. Que particularidade é essa? Ele é feito à imagem e à semelhança de Deus. Preste atenção, Deus ele faz toda a sua criação, ele cria toda a fauna, a flora, cria os animais, né? E aí cria o homem. Então há uma diferença do homem para o animal. Existem várias diferenças, mas para sermos bem objetivos, o homem ele tem racionalidade, ele tem inteligência, ele pode dominar. Então isso tudo denota a ideia de imagem e semelhança de Deus. Ao senso moral de certo e de errado que o homem possui, foi Deus quem colocou nele
a ideia de certo e de errado, a ideia de cuidado, de domínio que o homem tem, foi Deus quem colocou. Embora, quando vai se analisar o mundo animal, eles remetem um pouco a essa ideia de manter a espécie, a ideia de cuidar, enfim. Mas o homem, ele é dotado de uma racionalidade, de um sentimento, de uma emoção, de um sentimento moral, né, do certo, do errado, e de algo que também aponta para Deus. Isso tudo remete à ideia de imagem e semelhança estabelecida por Deus no homem. O que diferencia o homem das demais criaturas é isso, é a imagem e a semelhança que Deus estabeleceu nele, exemplificando assim o domínio que o homem tem sobre a natureza. Então, assim nós entendemos que o ser humano, criado por Deus, segundo a Bíblia, ele é assim, ele é feito a imagem e semelhança, ele conquista, ele domina e é diferente de todo o restante da criação, tá? Gente, chegamos à nossa lição, chegamos ao nosso tópico de número 3, que tem por tema evolução não, criação sim. Queremos colocar em contraste a ideia da evolução com a ideia do criacionismo. E embora a nossa lição seja muito radical em dizer que a evolução é uma ideia tipicamente ateísta, totalmente ateísta, daqui a pouco eu trago alguma contestação aí em cima dessa afirmação, mas é importante nós trazermos o conteúdo riquíssimo do nosso comentarista. Preste atenção, muitas pessoas defendem a ideia de evolucionista ateísta, como é usada essa expressão aqui na nossa revista, e dizem que é a única perspectiva de fato científica. E acabam esquecendo que também ela é uma das diversas teorias para explicar esse fato. Que nós temos também perspectivas como a teoria do design inteligente, a teoria do criacionismo científico. Design inteligente e do criacionismo científico. Mas daqui a pouco a gente, inclusive nem vamos nos ater a esses pontos, mas algumas coisas é importante nós tocarmos aqui. Segundo Charles Darwin, que é o criador, talvez o sistematizador da teoria da evolução das espécies, a vida é o produto de uma evolução de milhões e milhões de anos, sendo regida pela seleção natural, onde o mais forte sobrevive. Então ele diz, né, toca na ideia de que tudo veio de uma evolução, né? Que o que era embrião, o que era menor foi se evoluindo, né? Conforme as mudanças climáticas, conforme as mudanças, porque a Terra vive em constante evolução climática e etc. O ser humano, para ir se adaptando a isso, ele foi se evoluindo, e quem era mais forte ficava, e os mais fortes e mais fracos iam morrendo, e por aí vai. Bom, essa perspectiva que traz essa ideia da evolução, o que vai de encontro ao criacionismo, que diz que Deus criou o homem do pó da terra e do pó da terra o formou. Mas tem um ponto que eu quero dizer. Primeiro, que a teoria da evolução, um dos criadores, se não me engano, é Lamarck, alguma coisa assim o nome dele, não estou lembrado agora. Ele não era um ateu, ele era um padre também, tá? Por isso que eu não sou fã desse pensamento de dizer que é uma teoria ateísta. E que existe uma perspectiva que também aponta, que também olha para a pessoa de Deus dentro dessa perspectiva. O que nós não vamos nos ater agora. Porque quando nós olhamos principalmente para o DNA, segundo a nossa lição, que traz essa refutação, que olhando através do DNA, o código de vida onde estão registradas todas as nossas informações genéticas, somos levados a concluir que nada disso poderia ser fruto do acaso ou de uma evolução. A evolução não conseguiria transformar um DNA em si. Isso aponta para Deus, o Deus que é onisciente e que é todo poderoso. Ele é onisciente, que ele criou pessoas com temperamentos, com genética diferentes, individuais, né? Cada um e que atua dentro do seu parâmetro, do seu local, do seu processo. Então tudo isso aponta para Deus e para a sua infinita sabedoria e inteligência, e somente a partir dele a criação faz sentido. Olha só que interessante, conforme 1 Reis, capítulo de número 8, versículo 39, Salmo 19, versículo de número 1,
Assim foi imprescindível a figura da mente criativa e inteligente. Muitas mentes foram importantes para diversas criações no decorrer da história. Então, para a criação do homem também foi necessária uma mente muito criativa e muito poderosa, que foi a mente do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele criou conforme a sua boa vontade, e não somente isso, mas também os sustenta cuidadosamente, conforme o capítulo 1, versículo de número 3 de Hebreus. Então nós cremos assim que o homem foi criado, foi formado por Deus, e que isso está acima de qualquer teoria, de qualquer perspectiva, de qualquer corrente científica. O homem foi formado por Deus. Amém. O tópico de número 4 aí tem por tema cuidando daquilo que é de Deus. O homem, ele não está aqui do acaso e nem está aqui por nada. Nós falamos na aula passada sobre correntes filosóficas existencialistas que reduzem a existência do homem, que criticam a sua existência na Terra, que dizem que nós estamos aqui, viemos do nada e por nada nós vamos, e que não viva a sua vida da melhor maneira e etc e tal. Bom, nós não partimos desse tipo de pensamento. Nós cremos sim que Deus, ele criou o homem com um objetivo. Que objetivo é esse? Tomar conta de tudo aquilo que Deus criou. Quando ele cria o homem lá no Éden e diz a ele que ele multiplicasse, encher a terra, que ele dominasse, que ele cuidasse daquilo. Esse é o mandato cultural que Deus colocou o homem nessa terra para cuidar dela da melhor maneira possível. E também nós temos mandato para cuidar de nós. Isso é muito bem tratado nas epístolas paulinas a Timóteo. Tomarmos conta do nosso corpo, tomarmos conta da sociedade, para vivermos bem em família, para vivermos bem a nossa congregação. Isso tudo faz parte do mandato cultural de Deus, de sermos boas pessoas, sermos bons filhos, sermos bons profissionais, sermos bons vizinhos, sermos bons professores, sermos bons alunos, sermos bons liderados nas nossas igrejas. Só para a gente entender melhor essa ideia de mandato cultural, está no capítulo 1, versículo de número 28. Então, o mandato cultural, ele é a ordem de Deus para que o homem cresça em todas as esferas, porém sempre cuidando e mantendo tudo que ele criou. Precisamos honrar a Deus em todas as tarefas de nossas vidas, quer seja no trabalho, na escola, na família, na igreja, em nossa relação com o meio ambiente, na sociedade como um todo. Vale lembrar que há uma máxima bíblica lá em 1 Coríntios 10:31 que diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então a nossa existência aqui nessa terra, ela é unicamente por um propósito: glorificarmos a Deus. E todos os nossos relacionamentos, todas as áreas de nossas vidas, elas são uma forma de nós glorificarmos a Deus. Você que me ouve, você que me assiste nesse momento, lembre-se, nós precisamos glorificar ao Senhor em tudo o que nós fazemos. Então ele nos criou, ele nos formou para isso. Então a capacidade que nós temos de dominar, de conquistar, de construir, de edificar, foi dada por Deus. Nós precisamos usar isso para a sua glória, em respeitar o nosso semelhante, em ajudar quem precisa, em sermos pessoas éticas, pessoas boas para essa sociedade que está cada vez mais em calamidade. Bom pessoal, essa foi a nossa lição de hoje. Eu quero que Deus abençoe muito a você, e que você sane as suas dúvidas, que você traga questionamento para o seu professor, que você pesquise a respeito disso. E lembre-se que Deus, ele nos criou, nós fomos feitos dele, e nós temos que glorificar a ele, e nós temos que adorá-lo por isso e servi-lo por isso, porque ele nos criou. Que Deus abençoe você. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar. Continue conosco, tá bom? Muito obrigado, Hebreiro Núcleo, priorizando a palavra.